Ok, Carol, obrigada. Boa noite, gente. Eu sou Jeane, eu sou a professora de artes de vocês, tá? Para quem iniciou o curso essa semana, sejam bem-vindos e bem-vindas. Tem outras duas aulas de artes, tá, que eu fiz, que tem o vídeo no YouTube. Aí vocês podem procurar essas aulas, né, para ir assistirem, para não ficar um pouco deslocado, né, na matéria. E assistam principalmente a primeira aula, porque no início eu comento sobre como que é a disciplina de arte no Enem, como que são as questões, né? Por que que ela faz parte de linguagens? Então, eu acho que essa primeira aula ajudará vocês a tirar algumas dúvidas, né, sobre a matéria do Enem, tá bom? Pronto, eu vou iniciar aqui a aula de hoje. Deixa eu compartilhar a tela. Sim, em caso de dúvidas, podem ficar à vontade, tá, para comentar. Deixa eu só expandir aqui a tela. Meu computador é um pouco lento, né? A gente dá um comando, aí depois de um ano ele responde. Pronto. Pronto, pessoal. Pronto, essa é a nossa terceira aula, tá? E aí, como eu já comentei, as outras duas aulas estão no YouTube, tá? Na aula de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre neoclassicismo, romantismo, realismo e missão artística francesa. Parece ser muita coisa, mas eu procurei enxugar ao máximo. Eu não sei se vocês tiveram acesso ao material, às questões, a esse slide. Eu postei uma apostila, sim, né? Tiveram, ótimo. Pronto, eu postei uma apostila, né, que serve para vocês fazerem uma leitura também. Então, a aula de hoje é mais para a gente tirar dúvidas e eu comentar as principais características de uma maneira mais geral, né, para que vocês tenham pelo menos uma ideia das principais características do que é o neoclassicismo, o romantismo, o realismo, né, para caso caia na prova do Enem, vocês terem essa noção, poderem fazer comparações, né, ter uma ideia do assunto. Já que as questões de artes no Enem exigem muito uma comparação, né, entre diferentes estilos artísticos. Sim, uhum, certo, certo. Tá ótimo, obrigada. Deixa eu só deixar isso aqui. Pronto, gente. Então, iniciando com a arte neoclássica, né? O neoclassicismo. Como eu já comentei, esse assunto tem lá na apostila, tá? Que é na página 6 e 7. Tá? A apostila que está em PDF, que eu mandei para vocês. Pronto. Deixa eu só descer isso aqui. Pronto. Então, o neoclassicismo, né? Esse termo neo, ele significa novo, tá? Então, e classicismo vem de clássico.
E o período clássico, né, quando a gente estuda em história, em artes, ele sempre faz uma referência à arte grego e romana, tá? A arte grega e a arte romana da antiguidade clássica, tá? Então, o neoclassicismo seria um novo clássico, ou o resgate dessa arte clássica, né, da arte de influência da Grécia Antiga e da Roma Antiga, tá? Então, o neoclassicismo, ele surgiu nas últimas décadas do século XVIII até o início do século XIX. Ou seja, ele perpassa os anos 1700 e 1800, tá? É um movimento artístico que tem início na Europa, mas que também chega aqui ao Brasil, né? Através da missão artística francesa, que a gente vai estudar um pouco mais à frente. Então, o neoclassicismo caracterizou-se pelo desejo de recriar formas artísticas da antiguidade grega e romana, né? Como eu comentei. Curiosidade despertada a partir da escavação arqueológica de Pompeia e Herculano, que são duas cidades da antiguidade clássica que foram praticamente soterradas, né, pela erupção do vulcão Vesúvio. E essas cidades, elas passaram décadas e séculos esquecidas, até que nos anos 1700, né, arqueólogos, pesquisadores descobriram essas cidades e iniciou uma escavação. E a partir dessa escavação, eles foram descobrindo vários objetos artísticos, murais, estatuetas. Então, o resgate dessa arte, né, da antiguidade romana, ela contribuiu, né, para influenciar o neoclassicismo. E nessa arte neoclássica vai haver uma utilização de linhas, né, horizontais, verticais, com traços firmes e equilibrados. Em seus temas, né, eles se expressam as virtudes cívicas, né, ou seja, o papel do cidadão, né, lembrando que um século XVIII e XIX é considerado a era das revoluções. Então, é onde vai ocorrer a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, independência do Brasil e dos outros países da América Latina, a Revolução Industrial. Então, é um período de grandes mudanças, no qual a população deixa, né, de desempenhar o papel de súdito do rei e passa a ser chamado de cidadão. Né? Então, essa arte, ela vai tentar despertar a cidadania, né, das pessoas, né? E o amor à pátria, né, que é o nacionalismo, que também é uma outra característica do neoclássico, né? Então, essa arte, ela vai estar entrelaçada ao nacionalismo, que é a valorização da nação, da cultura local, né, o patriotismo exacerbado, que posteriormente, né, acaba causando uma rivalidade entre os países europeus, né? Um dos artistas que mais se destacou foi o francês Jacques-Louis David. Tá? Ele viveu entre 1748 e 1825. Então, ele viveu ali o período da Revolução Francesa, o governo de Napoleão Bonaparte, e a arte dele, ele buscou retratar essas características, certo? Da história da Revolução Francesa. Aí ele exaltava em suas pinturas a severidade e o autossacrifício, né, pela pátria, e o poder cívico, né, e o papel do cidadão, né, já que esse termo cidadão, cidadania, ele faz surgir e ficar muito forte nesse período de Revolução Francesa. Essa imagem que vocês estão vendo é uma pintura, né, do Jacques-Louis David. Ela é de 1793, então ela é uma pintura que foi feita durante a Revolução Francesa.
E o nome do quadro é A Morte de Marat. Marat, ele foi um personagem importante da Revolução Francesa. Ele era odiado por uns, amado por outros, né, admirado por outros, e ele foi assassinado, né, na sua casa. E aí ele pintou, né, a imagem de como que ele viu Marat morto, né? Curiosamente, esse personagem, o Mará, ele sofria de uma doença grave de pele, então ele ficava numa banheira e ele tinha feridas pelo corpo, né? Porém, na pintura, o Mará, ele tá bem bonito, né? Ele tá forte, musculoso, nem parece que era um homem doente, né? Justamente porque o neoclassicismo, né, ele vai trazer características da arte clássica. E a arte grega, a arte romana, eles valorizavam o belo, a perfeição. Então, as estátuas gregas, as estátuas romanas, as pessoas têm sempre corpos bonitos, né, rostos bonitos, né, que é uma valorização do belo, né? E aí, apesar de Mará ser um homem doente, debilitado, ele retrata Mará como um homem belo, né, com a beleza que era valorizada na Grécia Antiga. Ah, tem um comentário aqui. Foi com esse artista que o nosso artista Pedro Américo teve aulas, eu acho. Eu não sei te dizer se o Pedro Américo teve aulas com o Jacques, mas que a arte, né, de Pedro Américo era uma arte neoclássica. Então, no mínimo, influenciado por esse artista, influenciado pelo movimento neoclássico, com certeza ele foi, né? E o Pedro Américo, ele pinta, né, o quadro da independência do Brasil, e também, né, um quadro muito bonito, com Dom Pedro I levantando uma espada, muitos cavalos, né, os dragões da independência, que eram os soldados. E, na realidade, a independência, né, do Brasil não teve aquela pompa toda, né? Provavelmente ele estaria em burro ou em jegue, e não em cavalo, já que a região era mais propícia e seguir viagem com burros ou jegues. Não tinha soldados, não tinha muita pompa, era um dia quente, então provavelmente ele não estava bem vestido. Mas a arte neoclássica, como eu comentei, ela carrega essa característica, essa influência da arte grega, né? De valorizar o belo, o perfeito. Então, quando um artista neoclássico ele vai retratar um momento, uma pessoa, ele sempre vai colocar essa perfeição, essa beleza. Por mais que não seja compatível com a realidade, né? Já que ele não está preocupado com a realidade, ele se preocupa com a estética. Certo? Caso tenham dúvidas, quiser comentar, podem abrir o microfone, tá? Pronto, aqui são outros dois quadros do Jacques. O primeiro é A Morte de Sócrates, né? Então, vocês reparem nesse quadro, né, que ele faz um jogo de luz entre o escuro e o claro. Sócrates, ele é a figura central do quadro e é justamente a imagem que está mais iluminada, né? Que é justamente para focar no personagem central, né? Que aqui seria o Sócrates. E ele retoma, né, o Sócrates, porque o Sócrates ele foi um personagem importante da filosofia grega, né, antiga. Enfim, e como eu comentei, né, eles fazem esse resgate, né, da arte, dos ideais gregos e romanos. Né? Então, Sócrates, né, ele é forçado a se matar. Ele toma um veneno.
né? Porque na cidade tinha pessoas que não gostavam de Sócrates, não gostavam do jeito dele. Por outro lado, ele tinha inúmeros admiradores, né? Inclusive o Platão, né? Que foi o seu discípulo. Então, nessa imagem, né, a gente vê homens com rostos tristes, né, cabisbaixos, justamente porque tinham essa simpatia, né, pelo Sócrates. O segundo quadro é um quadro bastante conhecido, né, de Napoleão Bonaparte, ele montado em seu cavalo branco, né? E o interessante, né, da imagem é que Napoleão, na realidade, ele era um homem de 1,5 m, né? Ele não era um homem alto, era bem baixo, até para a época dele, né, que os homens eram mais baixos, ele era considerado baixo para a época. E na imagem, Napoleão, ele parece ser um homem alto, né? Ele é quase do tamanho do cavalo, né? Mas é justamente isso, né? Para valorizar a imagem do líder, né? Já que Napoleão ele era o líder da França e essa coisa do nacionalismo, né? Da valorização da nação, ela foi representada nesse quadro. E uma curiosidade com esse quadro é que ele ficou anos no museu esquecido. E aí, depois que o nacionalismo, né, começou a ficar mais forte na Europa, inclusive na França, esse quadro ele foi resgatado, né, já que Napoleão Bonaparte ele foi um grande líder, né, francês que dominou boa parte da Europa. Então ele carrega essa imagem de uma França grande, de uma França poderosa. Pronto, a arquitetura neoclássica, né? O neoclassicismo, ele influenciou tanto a pintura, a arquitetura, a literatura também, a música, certo? E com relação à arquitetura neoclássica, vai ter um resgate, né, da arquitetura grego e romana, que é caracterizada principalmente pelas colunas, pela fachada triangular, né? Como vocês estão vendo aí nas imagens, né? Tem uma fachada triangular, colunas e arcos, né? Na terceira imagem, embaixo, né? A gente vê que tem umas portas, né? No formato de arco. Esses arcos, eles eram muito comuns na arquitetura romana. Tá? E também possuía colunas na arquitetura romana. E na arquitetura grega possuía as colunas e esses retões, né? Essas linhas retas e o triângulo, a fachada triangular. Tá? Então, esses prédios nesse estilo, eles ficaram muito populares, né, e começaram a ser construídos na Europa a partir dos anos 1700. E aqui no Brasil, a gente também tem uma arquitetura, né, neoclássica inspirada no neoclassicismo. Eu acho que aqui em João Pessoa, na parte histórica da cidade, né, próximo à rodoviária, tem alguns edifícios, assim, com essas características neoclássicas, que provavelmente foi uma construção do século XIX, né, dos anos 1800. Já que nessa época, né, aqui no Brasil, nos anos 1800, é quando a arte neoclássica ela faz chegar mais forte. Em Recife mesmo tem uma praça, a Praça da República, que fica no centro da cidade, e tem dois prédios com essas características, né, com colunas, com retões. É uma característica de construção muito comum aqui do Brasil, principalmente nos edifícios mais antigos, né, do século XIX. Deixa eu passar aqui. Pronto, e o neoclassicismo, ele influenciou também a música, né? Antes do movimento neoclássico,
A gente tinha, né, na Europa e aqui no Brasil, uma arte barroca, né? E a música barroca, ela tinha muitos enfeites, muitos instrumentos, muitas variações. Ela era considerada uma música difícil, muito complexa, né, para ser executada. Já a música do neoclássica, né, ela vai ser uma música mais simples, né, mais direta, mais fácil de ser entendida, de ser tocada. Então, ela vai ficar muito popularizada, né, na Europa. E um dos músicos, né, mais conhecidos do neoclassicismo é o Amadeus Mozart. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu alguma coisa do Mozart. Pode nem saber que é Mozart, mas é, né? Antigamente, nas ligações, né, a gente ligava e aí a música de espera era tan, tanã, nananana, tan, 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 né? Quem é mais antigo se lembra disso. E esse toque é uma música do Mozart, né? E aparece em desenhos animados, filmes, enfim. É incrível como que o Mozart, né, que viveu há mais de 200 anos, mas até hoje a obra dele ainda é muito viva, né? Um outro músico da época foi o Joseph Haydn, né, que viveu em 1732, ele faleceu em 1809. Para a época dele, ele foi bastante popular, porém a música dele não teve tanta repercussão quanto a música de Mozart, né? E abaixo a gente vai ter o Beethoven, né, que também é bastante conhecido. E o Beethoven, ele fica num intermediário ali da música clássica, né, do neoclássico, ao romantismo, né? Então ele vai pegar esse final do neoclássico e o início do romantismo. Tá? O romantismo, ele vai ser um pouco parecido com o estilo neoclássico, porém vai ter algumas variações. Pronto, e uma outra característica, né, artística do neoclassicismo foram as óperas. As óperas, elas vão surgir e ficar bastante populares na Europa, né, durante esse período, os anos 1700 e 800. E até hoje existe, tá, a ópera. Infelizmente, é uma manifestação artística muito cara, porque exige muita produção, muitas pessoas, né? A gente vai ver que a ópera clássica, ela tem uma influência de várias manifestações artísticas. Então, uma ópera, ela é uma mistura de teatro e de orquestra, de música, de dança. Ela conta com atores, com coro, com figurantes, né? Então, uma ópera é uma manifestação, né, artística que vai misturar, que vai envolver inúmeras outras manifestações, música, teatro, dança, enfim. Então, uma ópera, né, uma arte que envolve muita gente e por isso ela é muito cara, infelizmente, né? Até hoje, ingressos para óperas, seja no Brasil ou fora do Brasil, costuma ser caro, né? Mas, para nossa sorte, com a internet, a gente tem algumas óperas disponível no YouTube, né? Ópera inteira com legenda em português, já que a maior parte das óperas, principalmente essas, né, as clássicas, elas são cantadas em alemão ou italiano. Aí as óperas recentes, né, atuais, aí tem ópera em inglês, tem ópera em português, né, como foi feito uma versão do Fantasma da Ópera em português.
né? Mas essas óperas neoclássicas, né? As óperas de Mozart, as óperas de Wagner, elas são todas cantadas em alemão, tá? Pronto, gente, cadê aqui? Pronto, deixa eu interromper aqui essa transmissão do slide. E aí, para a gente entender um pouco mais sobre como que é uma ópera, o que ela envolve, eu vou passar para vocês um trecho, tá? De uma ópera que se chama A Flauta Mágica, e ela é uma ópera de Mozart, né? É uma ópera cantada em alemão, tem mais de 200 anos, mas até hoje ela é encenada. Aí, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Só um minuto. Deixa eu tentar aqui compartilhar novamente. Pronto, eu acho que agora foi. Vocês estão vendo a tela? Sim. Ótimo. Pronto, vou dar um play aqui. Tô. Schmerzen,
Pronto, gente. Aí esse é um trecho, tá? Tem uma ópera. Gostaram? Sim. Bem interessante. Pronto. E essa ópera, Sim, gostei. ela tem inteira no YouTube, tá? É só vocês colocarem a flauta mágica, tradução, né, em português. E aí ela tem mais ou menos 2 horas, esse é só um trecho. E aí vocês perceberam, né, de que a atriz, além de atuar, ela tem que cantar, enfim, é bastante complexo, né? Uma ópera. E aí eu vou transmitir agora um outro vídeo, né, que eu acho que retrata muito bem essa coisa do clássico de perpassar o seu tempo e de como que a arte, ela não é estática, né, como que elas podem muito bem se misturar com outros estilos e dar super certo. Aí eu vou transmitir aqui o outro vídeo, tá? Só um minutinho. Pronto, pessoal. Então, Professora, veja. Oi. só um instante. Edson Cordeiro e Cassaele, né? Isso. Adaptação. Lindo, maravilhoso, simplesmente. Isso, então vocês percebam, né, que ele cantou a mesma música, né, do Mozart, e ela canta um clássico do rock, né? Então O eles Rolling, conseguem montar ali, do Rolling pode Stone, né? falar. Isso, O né, clássico que do Rolling Stone. isso, É, da banda Rolling maravilhoso. Stones.
né? E eles conseguem juntar um clássico, né, de mais de 200 anos com uma música mais atual, né, do século XX, que é o rock and roll, e eles formam praticamente uma ópera rock, né, já que também tem esse elemento, né, e uma ópera rock é justamente uma mistura do rock com a ópera, certo? Enfim, e isso é para vocês perceberem, né, que como que a arte, ela não é estática, ela não é algo único, ela sempre se mistura, se adapta, se renova, e essa talvez seja a principal característica, né, das artes. Só um minuto, deixa eu tentar passar aqui o slide. Pronto, pessoal. Aí aqui tem uma questão, foi do Enem 2018. A pergunta foi: o grupo, o Teatro Mágico, apresenta composições autorais que têm referências estáticas do rock, do pop e da música folclórica brasileira. A originalidade dos seus shows tem relação com a ópera europeia do século XIX. A partir da... Vocês conseguiram responder essa questão? Sim. Vocês marcaram qual questão? Letra B. B de bola? Isso. Pronto, aí a letra B. Integração de diversas linguagens artísticas. Tá? Pronto, aí essa é a alternativa correta. Né? A gente viu aqui que a ópera, ela possui inúmeras linguagens artísticas, né? Ela tem dança, ela é teatro, ela é música, ela é orquestra. E quando a gente olha para essa imagem, né? Mesmo se a gente, mesmo quem nunca ouviu falar nesse grupo, Teatro Mágico, mas só pela imagem a gente percebe que o nome do grupo é teatro, né? Então eles mexem alguma coisa com teatro. E aí o homem, ele tá com um violão cantando, né? Então é um teatro e aí tem uma música. E na parte mais acima da imagem, né, tem duas meninas e um arco que lembra muito o circo, né? Um balé ou um circo. Então, vejo que a gente já conseguiu captar o teatro, a música e a dança ou circo, né? Então, essa mistura de elementos artísticos que o teatro mágico faz realmente tem essa semelhança com a ópera europeia, né? Que é uma mistura de várias manifestações artísticas. Pronto, aí essa questão aqui. O neoclassicismo foi um movimento artístico surgido na Europa por volta de 1750, durante até meados do século XIX. Este movimento teve como objetivo principal resgatar os valores estéticos e culturais das civilizações da Antiguidade Clássica, né? Grécia e Roma. A arte neoclássica era... Aí, nessa questão, vocês marcaram qual opção? Ou não conseguiram Essa é identificar? a E, professora? A letra E, uma maneira de enxergar o mundo? Não. Letra B? Letra B, voltada para a população da classe baixa? Também não. Tá? A alternativa correta nessa Letra E? questão... Não. É a letra C, uma arte acadêmica. O que seria uma arte acadêmica? É uma arte que ela é estudada nas academias de arte, ou seja, nas escolas de arte, nas universidades, certo? Então, a arte neoclássica, ela tinha essa característica academicista, no qual os artistas tinham que fazer um curso de artes, estudar a arte,
né, tinha uma certa erudição na sua arte, tá? Então, a arte neoclássica, ela vai ser uma arte acadêmica, certo? Professora, Oi. esses cursos, essas profissões, esses cursos voltados para o neoclassicismo ainda tem Sim. lá na Europa? Tem, Atualmente? nas universidades, né, tem os cursos de artes, educação artística. No Rio de Janeiro tem a Escola de Belas Artes. E aí, quando você procura entrar nessas escolas, você pode se especializar em um determinado estilo, né? Por exemplo, eu quero estudar arte neoclássica, entender melhor as características e pintar de uma forma neoclássica. Ou você pode também fazer algo novo, mas ainda existe, sim. Sim, mas assim, lá na Europa hoje ainda tem muita gente, tem uma galera que estuda isso que estudavam nessa época, nesses séculos, Então, no século XIX. quem estuda mais isso é quem trabalha com história da arte, né? Os artistas atuais, eles procuram colocar mais a cara deles, eles procuram inovar, né? Tanto não que esse estilo de arte esteja ultrapassado, né? Porque na arte nada é ultrapassado, tudo pode ser renovado, né? Entendi. Mas atualmente os artistas atuais eles procuram fazer algo que tenha mais uma característica pessoal. Entendi. Tem? Pronto, Sofia, esses exercícios devem ser resolvidos e enviados para os professores ou apenas para nós registrarmos no caderno? Fica para vocês, tá? Não precisa devolver, não. E a gente vai corrigindo aqui nas aulas, tá? Pronto. O romantismo, ele já vai ser um outro estilo, né, artístico, que vai surgir após o neoclássico. Ele apresenta algumas semelhanças com o neoclássico, porém ele traz algumas inovações, né? Então ele expressa a liberdade e a independência, contrapondo-se ao neoclássico, né? O neoclássico, como ele era uma arte muito acadêmica, ele deixava o artista um pouco mais preso nas formalidades, né? Então o artista ele não tinha muita liberdade para criar. Tá? Enquanto no neoclassicismo valorizava-se a razão e as normas impostas pelas academias, né, pelas escolas de arte, para imitar a arte grego e romana, o artista romântico buscava o misterioso, buscava o sobrenatural. Em suas obras existia uma atmosfera de fantasia, heroísmo, valorizando a emoção, a liberdade de criação, né? Então, no neoclássico, eles ficavam muito presos àquelas características da arte grega e romana. No romantismo, o artista ele pode colocar mais emoção na sua arte, ele pode abordar outros temas, né, que não seja só o grego e o romano, como eles vão abordar questões do misticismo local, das lendas locais europeias, né, das lendas populares. Eles vão buscar se aproximar um pouco mais do povo. A pintura caracteriza-se pela utilização de cores fortes e contrastes, né, com claro e escuro, causando um efeito dramático à cena. Os temas eram principalmente o culto à natureza, né? Já que esse termo romântico, né? Não sei se vocês já viram na literatura, mas na literatura ele vai aportar muito essas características da natureza. Na pintura, a natureza também aparece, mas não tanto quanto na literatura. E entre os pintores do romantismo, podemos destacar o francês Eugène Delacroix e o espanhol Francisco de Goya, né? Então, essa pintura que vocês estão vendo aí é de Eugène Delacroix,
É uma pintura que retrata a Revolução Francesa. A Revolução Francesa teve um caráter libertário, né, de liberdade. Então, a gente vê uma mulher, né, com o seio, né, de fora, porque teve a roupa rasgada, levantando a bandeira da França. E essa mulher, ela simboliza a liberdade, né? E do lado dela uma criança armada, né? Então era uma pintura para mostrar que tanto homens como mulheres, as crianças, né, os filhos da nação, os filhos da França, iriam em busca dos seus ideais, né? Então essa pintura ela carrega uma carga emocional. O quadro Independência ou Morte se encaixa nesse contexto. O Independência ou Morte ele se encaixa no neoclassicismo, tá? E não no romantismo, mas principalmente no estilo neoclássico. Pronto, aqui são outras pinturas. O primeiro quadro também, de Eugène Delacroix, né? São homens, né, num barco e o barco está afundando e aí a gente percebe o desespero ali daqueles homens se afogando, né? Enfim, também traz uma carga emocional. E a pintura do lado é de Goya, né, que é um pintor espanhol. Goya ele é muito interessante, as obras dele, ele vai passar por algumas fases, né? Ele faz circular ali pelo romantismo tradicional, com paisagens, com cenas burguesas, e ele também vai retratar muito a questão do folclore e das lendas, né, europeias. E uma das lendas que ele mais trabalhou foi as lendas das bruxas, né, que permeava ali o imaginário europeu, que eles acreditavam, né, que as bruxas, né, eram jovens belas que iam para a floresta dançar e cantar em torno de uma fogueira e evocar o diabo. E o diabo aparecia, né, nesses rituais e elas voavam. Então, nessa pintura, né, a gente vê uma mulher suspensa por esses meninos, que seriam seres sobrenaturais, e ele tem inúmeras outras pinturas, né, que retrata esse ritual do sabá, né, que seria da bruxaria. E ele também utiliza essa questão, né, do claro, do escuro, né, ele joga a luz das imagens que ele quer destacar, certo? Aí aqui são outras pinturas de Goya. A primeira pintura é uma cena da história da Espanha, né? Que foi quando Napoleão invadiu a Espanha. E os homens que faziam a resistência, né, contra o exército de Napoleão, eles foram fuzilados. Então a gente vê aqui um homem de camisa branca, né, prestes a ser fuzilado pelo pilotão, né, de Napoleão, e ele está de braços abertos, né, com um rosto apreensivo, e essa imagem se assemelha um pouco à imagem de Cristo, né, na cruz. Então ele também coloca essa carga de emoção para retratar o heroísmo, né, do homem que vai ser sacrificado e da crueldade, né, do exército de Napoleão. E a segunda imagem, ele retrata uma lenda, né, da antiguidade grega, né, no qual, qual era o nome dele? Urano, eu acho que era Urano, que é da mitologia romana, ou era Saturno, não, na mitologia romana era Saturno, né, e Saturno, ele devorava os seus filhos, né? Porque ele acreditava que um dos seus filhos seria derrubá-lo e se tornar o rei dos deuses, né? E essa lenda ela tem relação com os deuses gregos, né? Que é no qual Zeus ele é poupado, né? Pela mãe e aí quando ele cresce ele mata, né? O
o seu pai e resgata os irmãos que foram devorados. E é uma imagem realmente assustadora, né? Tem muitos psicólogos, filósofos, historiadores que trabalham com essa imagem porque ela é bastante impactante, né? E justamente ela carrega essa emoção, né? Que é do romantismo, né? Que é a emoção do pintor ali que quer mostrar esse drama, né? Campo de Batalha se encaixa em romantismo? Então, se encaixa no romantismo se você tem uma visão romântica da guerra, né? Então, a guerra, é lógico que ela é assustadora, ela envolve inúmeras mortes e abusos, mas ela também tem uma visão romântica de que o homem vai para a guerra para defender a sua pátria, para defender a sua terra, para defender a sua família, os seus filhos, as crianças, contra a tirania, né? Então, a guerra ela também vai ter uma visão romântica, né? Quem já jogou Deus da Guerra? Deus da Guerra parece parece a mitologia grega, né? Realmente. É um bom jogo para quem quer conhecer a mitologia. Tá dizendo aqui que falta 5 minutos para encerrar. Deixa eu ver aqui o próximo slide. Pronto, arquitetura romântica, né? Comentando rapidamente. Diferentemente da arquitetura neoclássica, que tinha muitas linhas retas, triângulos, né, formas geométricas, a arquitetura romântica ela é uma arquitetura mais livre, ela vai ter mais enfeites, né, ela é uma arquitetura mais colorida, menos rígida. Ela também vai utilizar de arcos, colunas, mas ela vai fazer uma mistura de vários elementos, né, arquitetônicos. Então, ela seria uma arquitetura mais livre. Deixa eu ver o próximo. Pronto, aí aqui é o realismo. Aí, Carol, se tu quiser encerrar para a gente voltar, o que tu diz? Uhum. Pronto. Pronto, vamos fazer isso que já está perto de finalizar. Eu acho que tem só mais 15 minutinhos, a gente já finaliza, tá bom? Pronto, então a gente vai sair da sala e esperar o novo link, né? Tá bom, obrigada. O neoclassicismo, o romantismo, e aí depois ele aparece, o realismo. Então, a gente tinha no neoclassicismo uma arte mais rígida, acadêmica, né? Muito influenciada pela arte grega e romana. No romantismo, a gente vai ter muita essa romantização, né? De determinadas situações, sejam históricas, de guerra, a questão popular da fantasia, da mitologia, vai aparecer no romantismo. E o realismo, ele vai procurar se afastar de tudo isso, né? Vai procurar se afastar dessas características do neoclassicismo e do romantismo. Como o próprio nome já diz, realismo vai procurar retratar a realidade, né, das pessoas. Então, ele vai se voltar principalmente para retratar a população mais pobre, né? Os camponeses, a população mais pobre dos centros urbanos, enquanto que o romantismo e o neoclássico, né, principalmente o romantismo, eles retratavam muito uma vida burguesa, uma vida bucólica, e essa vida burguesa, né, não condizia com a realidade da maior parte da população europeia, né, da época. Entre os principais artistas, né, a gente vai ter o Jean-François Millet e Gustave Courbet,
né? Essa primeira imagem que a gente está vendo é de Jean-François Millet, né? E ele está mostrando camponeses, né? Ali no seu cotidiano, semeando a terra, né? Então, ela procura retratar a realidade dos camponeses, né? Não tem romantismo, não tem enfeites, não tem nada, nenhum traço rígido e perfeito como o neoclássico. É a realidade pura e crua. Aí aqui são outras pinturas, né? Então a gente vê um trabalhador rural, né? Levando palha, né? Do lado tem camponesas também peneirando o trigo. E aqui embaixo a gente vê a imagem de um homem, né? E a sua expressão real, né? Mais natural. Né? Então, o realismo vai procurar se afastar do romantismo, do neoclássico e retrata uma realidade da população mais pobre, que era a maior parte da população europeia, né? Da época. E a gente vai entrar na missão artística francesa. Né? Então, o que foi a missão artística francesa? Né? Ela ocorreu durante a chegada da família real portuguesa no Brasil, no ano de 1808. Né? Com a ameaça de Napoleão invadir Portugal, né? Napoleão já tinha invadido a Espanha, como aquele quadro do Goya retratou. Napoleão ameaça invadir Portugal e a família real portuguesa vem morar no Brasil, né? Especificamente na cidade do Rio de Janeiro. E essa família real, né, ela chega no Rio de Janeiro e lá não tem nenhuma estrutura para receber uma corte europeia. Né? As cortes europeias frequentavam palácios, teatros, óperas, passeavam em praças, viam teatro, né? Tinha artistas para pintar, para retratar os nobres. E no Rio de Janeiro não tinha nada disso. Né? Então, Dom João VI, ele decide trazer, né, da França alguns artistas para fundar na cidade do Rio de Janeiro a Escola de Belas Artes, que até hoje existe lá, para ensinar os brasileiros, né, algum grupo seleto de brasileiros a pintarem, né, e a esculpir, a se envolverem com as artes europeias. E esses artistas, eles também vão procurar retratar as paisagens do Brasil, as cenas do cotidiano. A própria família real vai ser muito retratada, né? E esses artistas franceses, eles vieram para o Rio de Janeiro e essa missão, né, ficou conhecida como Missão Artística Francesa, já que esses artistas franceses tinham essa missão de trazer uma arte europeia, né, uma arte das elites para o Brasil. Então, a missão artística francesa, ela traz para o Brasil a arte neoclássica, né, principalmente. A arte acadêmica, né, escolar, enfim. Deixa eu passar aqui. Pronto. Entre os artistas que estavam nessa missão, um deles foi o Nicolas Antônio Taunay, né? E o Taunay, ele era um pintor francês de grande destaque, né, na corte de Napoleão e considerado um dos mais importantes da missão francesa. Durante os 5 anos em que esteve no Brasil, retratou várias paisagens do Rio de Janeiro. Né? Só por essas imagens, né, a gente consegue reconhecer algumas paisagens do Rio de Janeiro, né, como o Pão de Açúcar, né, o Corcovado. E aí a gente compara essas imagens, né, com o Rio de Janeiro atual, a gente percebe que está totalmente diferente, né? E a missão artística francesa
tiveram esse papel, né, de retratar a paisagem, as imagens brasileiras, já que era bastante escassa, né, na época. As últimas imagens que se tinha do Brasil foi do período holandês, né, e depois o Brasil praticamente não foi pintado, aparecem algumas pinturas muito raras, e os artistas da missão artística francesa, né, conseguiram retratar mais a paisagem e os costumes do Brasil. Um dos principais artistas é o Jean-Baptiste Debré, tá? Debré, ele é considerado um dos mais importantes artistas da missão francesa, porque ele vai retratar principalmente o cotidiano, né? Como que era a vida das pessoas no Rio de Janeiro. E a obra dele, ele escreveu 3 livros, que se chama Viagem Pitoresca ao Brasil. Nesses livros, possui 150 ilustrações de Debré, né? No qual essas ilustrações vão retratar cenas do cotidiano da população no Rio de Janeiro, né? Tanto da população dos nobres, quanto da burguesia que existia aqui, e principalmente dos escravos. Então, as pinturas de Debré não é só uma pintura artística, ela é considerada uma fonte histórica também, né? Ele que vai retratar principalmente os escravos, né? E através da pintura dele, do desenho, das ilustrações, a gente consegue perceber como que era a vida, né, dos escravos no Rio de Janeiro. Então, a primeira imagem, né, a gente já vê um escravizado, né, amarrado no tronco, que era chamado de Pelourinho, recebendo um castigo de um outro homem negro, né, que era comum isso, né, normalmente esse outro homem negro, né, ele era o capataz de uma fazenda, ele poderia ser um negro liberto ou não, ser um escravizado também, mas aí ele vai ter alguns privilégios, né, por estar ocupando um cargo acima, né, dos outros escravos. E ele era chamado também de capitão do mato, né, que quando um escravo fugia, ele que tinha que capturar. Né? E era muito comum os senhores, né, eles chamarem esses capatazes para castigar o escravo. Né? E aí a gente percebe que nessa pintura é uma praça pública, né? Tem pessoas olhando, tem outros negros, né? Provavelmente escravizados olhando. E esses castigos ocorriam na frente de todo mundo, que era para servir de exemplo para os outros escravos, né? Para não fugirem, para não, enfim, para não fazer alguma coisa que o seu senhor não permitisse. Nas 2 imagens abaixo, né, na primeira imagem, é uma cena do carnaval. Eu não sei como é aqui em João Pessoa, mas em Recife, até hoje, tem o mela-mela no carnaval, né, no qual as pessoas estouram ovo na cabeça uma da outra, mela de trigo, de carvão, enfim, é uma brincadeira, né, o mela-mela fica se molhando. E essa brincadeira do mela-mela, ela existe desde o século XIX, né? E aí essa imagem do Debré é justamente um período de carnaval e as pessoas, né, os escravizados ou negros libertos, brincando, né, de se melar. E a outra imagem retrata bem uma família da época, né, uma família branca com dinheiro. A gente vê que o homem, ele está na frente, era uma sociedade patriarcal, né? E aí atrás dele vem as filhas, a esposa, vem os escravos. A gente percebe que ele é um homem de posses, porque ele está bem vestido, as mulheres estão bem vestidas, ele possui escravo. Quem possuía escravo na época tinha uma condição financeira boa, porque um escravo ele era muito caro. Né? Então, percebam que as ilustrações de Debré realmente servem como uma fonte histórica.
né? Só de olhar a imagem, a gente já consegue perceber características da sociedade da época. Essa primeira imagem, ela talvez seja uma das pinturas mais conhecidas de Debré. Salvo engano, o nome da imagem é O Jantar na Colônia, né? O Jantar Brasileiro, né? E aí a gente percebe um casal, né, de pessoas brancas muito bem nutridas, uma mesa farta, né, e escravos, né? Então a mulher ela dá um pedaço, né, de comida para criança ali negra que fica no chão. Aí a gente tem uma mulher com um espanador que é para ventilar, provavelmente é um dia quente, né? Aí é um outro homem, né, escravizado que fica em pé do lado. Isso era muito comum nos jantares, tá? Do período da escravidão. Os senhores sentavam à mesa, ficavam comendo, almoçando, conversando, ficavam horas nisso, porque não tinham outro entretenimento. E os escravos tinham que ficar em pé durante o jantar inteiro, disponíveis para os senhores, né? E aí cada um pedia alguma coisa e ele tinha que buscar. E eles, a maioria, tinha que ficar em pé durante horas, vendo os donos, né, ali se alimentarem. E a imagem de baixo é uma paródia, né, com a imagem de cima, mas ela procura fazer uma relação social com o presente e o passado. Aí vocês, analisando as duas imagens, houve alguma mudança grande ou também houve permanências? O que vocês dizem? Tá mais para consequência, né, professora? Né? Houve uma mudança porque a escravidão acabou. Sim. Sim, não tem mais escravo, né? O trabalho agora é assalariado. Mas aí no lugar das crianças ali é o cachorro, né? Que é mimado ali pelos donos. E a mucama. Uma permanência aí, viu? Ah, sim, Tá muitas valendo bastante. permanências, né? É. A mucama, né? Ela se tornou a babá, ela se tornou a empregada doméstica. O escravo, né, que ficava ali em pé, ele se tornou o segurança, o cozinheiro, né? Então, mostra que antes, né, no período da escravidão, sim, Kelly, pode falar. Teve muitas permanências, como essa ela espanando, né? Que eles estão dando conforto para eles, aí tipo, ela tá cuidando do filho, dando esse conforto para ela, esse descanso por ela estar cuidando, Sim. né? Sim, Aí muito os bem observado, também, né? Os cachorrinhos também comparados às crianças daquela época, que era como se fossem cachorrinhos, eles davam comida de vez em quando. Isso. As crianças, elas estão comendo no chão, né? Então, realmente dá para fazer esse comparativo com os cachorros, né? Porque se a senhora realmente quisesse alimentar e tivesse um carinho com os meninos, eles estariam na mesa, né? E não no chão. Muita permanência aí. Assim, né? Então, essas imagens, ela mostra que antes, né, você tinha os negros, né, ou boa parte da população negra servindo aos brancos. E, atualmente, permanece quase a mesma coisa, né, já que boa parte dos empregados domésticos, eles são negros, né, e eles que ficam, né, realmente com o trabalho. Enquanto os senhores podem se alimentar, pode ficar no celular, pode assistir, né? Então é a empregada que passeia com o cachorro, é ela que olha a criança, né? Então realmente mostra como que a sociedade brasileira ela ainda tem esse resquício escravagista, né? Como que o brasileiro gosta de ser servido.
né? E não dele ir fazer as coisas, né? Ele gosta de ser servido. Se ele pudesse, teria escravos, né? Ainda, infelizmente. Pronto. Aí essa questão aqui, com a criação da Academia Imperial de Belas Artes, Dom João VI foram contratados artistas franceses do Instituto de França, vanguarda da época. Ao chegarem ao Brasil, esses artistas instituíram uma escola que professava a estética artística denominada. E aí, qual foi a alternativa que vocês marcaram? Letra E. Como letra E? Isso. Né? Pronto, foi a arte neoclássica, né, que esses artistas da missão artística francesa trouxeram para o Brasil. Pronto, e nessa questão, neste ano em que comemoramos as relações Brasil-França, verificamos aqui as interfaces que ligam as duas nações, não somente ao longo de toda a nossa história. A presença da família real portuguesa no Brasil, em 1808, motivou, entre outros eventos, a vinda da missão artística francesa, em 1816. Por quê? E aí, qual foi a alternativa? Por que veio para o Brasil a missão artística francesa? Marquei a letra A. A letra A, pronto. A letra A é a alternativa correta, tá? O estilo neoclássico, né, trazido pelos artistas franceses, produzia um modelo ideal de civilização. Né? Quais eram os ideais do neoclassicismo? Né? É uma nação patriota, né? com uma missão cívica, né? Trazia aquela coisa de cidadania, de acordo com os padrões da classe dominante, né? E não da classe popular europeia. Sendo essa a imagem que o governo português desejava transmitir nesse momento do Brasil. Né? Então, a corte portuguesa estava no Brasil, então eles queriam transmitir essa imagem do Brasil, que o Brasil não se diferenciava muito com a Europa, né? Nos seus costumes, na sua arte. E era tudo uma maquiagem, né? Porque, primeiramente, na Europa não tinha escravidão, né? E no Brasil possuía, além de inúmeras outras diferenças. Né, gente? Pronto. Aí aqui eu encerro a aula de hoje. Vocês têm mais alguma pergunta, alguma dúvida? Procurem ler a apostila, rever os slides, tá? Nenhuma dúvida. Foi ótima a aula, professora. Gostei. Tá bom, gente. Obrigada pela presença. E continue assim, acompanhando todas as aulas, né, com foco. Boa noite, professor. Boa noite. É uma caminhada longa, mas que no final sempre traz recompensas, tá? Então, tchau, gente. Boa noite e até a próxima. Oi, Vitória. Eu queria saber o tema da próxima aula. Então, eu já me planejei, eu acho que é Semana Artística, Semana da Arte Moderna, de 1922. Ok, obrigada. Nada. Ok, professor. Boa noite.